tudo bem? Hoje estamos aqui para apresentar um podcast sobre leste europeu, localização e características geográficas. Os alunos são eu, Ítalo, Maria Elisa e Tereza, alunos do 9º ano. Localização e características geográficas. O leste europeu é a porção da Europa continental localizada principalmente em sua região central e oriental. Como não se refere a uma divisão formal dos países desse continente, o leste europeu é tomado, em geral, tendo como base aspectos culturais e políticos. Entre os critérios mais comuns utilizados para a determinação da região do leste europeu está a questão política. Em geral, consideram-se como pertencentes ao leste europeu todos os países localizados na região central e oriental do continente que estiveram sob influência do regime socialista durante a segunda metade do século XX. A região Báltica. Os países bálticos estão localizados entre a Rússia europeia e a região do Mar Báltico, na parte setentrional da Europa. Historicamente, a região báltica sofreu influências vindas de diversas partes do continente, tendo sido controlada politicamente pela Europa cristã, pelos suecos e pelo Império Russo entre o século XX e X. Esses países se tornaram independentes no início do século XX, com o fim do Império Russo, delimitando grande parte de suas fronteiras atuais, mantendo-se independente até a Segunda Guerra Mundial, quando formaram disputas entre a influência do exército alemão e russo. Com o fim da guerra, a região é nazetada à União Soviética, mantendo-se parte do bloco socialista até o fim do século XX, quando passou a ter a conjuração atual. Os países do Caucásio. Os países caucasianos são os que estão localizados na região oriental extrema do continente europeu, situados entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, sendo por vezes considerados países culturalmente pertencentes ao continente asiático. Fazem parte desse grupo de países o Azerbaijão, a Armênia e a Geórgia. O Azerbaijão. O Azerbaijão atual está localizado em uma região que por um longo período pertenceu ao domínio persa, tendo se tornado independente em 1918. Foi incorporado em 1920 à União Soviética, retomando sua independência em 1991. Esse país é considerado o primeiro da maioria muçulmana e tradição secular a se tornar independente, mantendo a maioria da população muçulmana até os dias atuais. Geórgia. Em sua tradição histórica, a Geórgia foi ocupada pela civilização romana, o que aproximou sua constituição étnica dos países do leste europeu, conferindo-lhe uma cultura bastante diferente das dos países vizinhos. Foi considerado um dos mais antigos reinos medievais, sendo anexada ao Império Russo no século XVIII. Armênia. O território da Armênia é considerado território de divisão étnica, uma vez que quase a totalidade de sua população, 98% de todos os habitantes, pertencem à etnia armênia, cuja principal religião é o catolicismo ortodoxo, com práticas religiosas reguladas pela Igreja Apostólica Armênia. A região dos Balcãs, países da antiga Iugoslávia. Os países balcânicos são os que apresentam origens eslavas e estão localizados entre o Mar Adriático e o Negro, podendo ser divididos em 3 grandes grupos: os países da antiga Iugoslávia, os países do Mar Negro e a Albânia. Os países da antiga Iugoslávia passaram por um processo de fragmentação após o fim da União Soviética, sendo ainda um território em constante transformação, apresenta uma grande complexidade
Os países da Planície Central. A região das planícies centrais também faz parte do leste europeu e compreende os países entre a Alemanha e a Rússia. Eles fazem palco dos conflitos entre o exército russo e o exército alemão, estando completamente destruídos ao fim da Segunda Guerra Mundial. A aproximação com o território russo e a influência dele criaram condições favoráveis para a doação do regime socialista nessa região até o fim da década de 1980, quando o enfraquecimento desse regime e a posterior abertura econômica forçaram esses países a uma rápida modernização para se tornar competitivos.